Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra penetre no nosso coração, que a Tua palavra crie raízes profundas sobre a nossa vida e que nós possamos ser alimentados pelo pão vivo que desceu do céu nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Jesus, ele usa o alimento que para nós nos dias de hoje é muito simples. Ele usa o pão como uma referência a respeito da espiritualidade e a respeito de como se dá a vida eterna, que a vida eterna ela precisa ser alimentada, a vida eterna ela precisa ser nutrida. E ele usa uma das frases mais espetaculares. No verso de número 48 ele diz: Eu sou o pão que desceu do céu, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como outras frases são espetaculares em Jesus. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância, e conhecereis a verdade vos libertará. E cada um de nós passamos por fases na nossa vida. Só um minutinho, Pedrinho, faz uma base para mim ali. Cada um de nós passamos por fases da nossa vida que existem frases ou textos que nos marcam. Às vezes, até palavras nos marcam. Quem aqui não já foi ofendido com alguma palavra e essa palavra você teve dificuldade de ser curado? Porque alguém te ofendeu, alguém pegou pesado com a palavra. Também por muitas vezes a gente também recebe palavras de incentivo. Quando eu comecei a ampliar a igreja, eu li um livro chamado Por que é Importante Sonhar, e a frase que me marcou no livro foi: vai na visão que Deus manda a provisão. Então são frases que ao longo da caminhada a gente vai sendo alimentados por ela. E também na nossa sociedade tem frases esquisitas, mas que são importantes. Por exemplo, por favor, não pise na grama. Não é? Você não pode pisar na grama, por quê? Porque alguém está ali cuidando daquele jardim, está cuidando ali das plantas. Outra frase também é importante, não arranque as flores. Mas as mais clássicas que a gente ouve por aí são: sorria, você está sendo. A outra frase que todo mundo ama: nesse lugar nós temos Wi-Fi. Né? Você vai alugar um hotel para poder passar uns dias com a esposa, com o esposo, com os filhos. Qual que é a primeira pergunta que as crianças perguntam? Tem Wi-Fi? Né? O cara tem que pôr uma antena lá no caixa-prego. E a gente vai sendo norteado, né? Quem dirige sabe que as placas de sinalização é um desenho, mas representa uma frase. Quando eu estava no Egito, a gente via no trânsito muita placa azul e um X. Aí a gente não sabia egípcio, até que alguém gritou lá no fundo do ônibus: eu sei o que significa. Aí a gente: o quê? Proibido azul. Ele só viu o azul e a faixa vermelha, então é proibido azul, que ninguém sabia o que era.
Mas ultimamente, quando a pessoa quer te rebaixar, questionar sua índole, perguntar quem é você, ela usa uma frase, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi algumas vezes. A frase é: quem é você na fila do pão? Quem já ouviu essa frase? Alguém falando para alguém. E o pior é que toda vez que eu vou comprar pão, eu chego na fila e falo: desgrama, a bendita frase. Estou eu aqui na fila do pão. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é você na fila do pão? Aí um olha para o outro assim e fica, né, tipo, meu Deus. Há alguns anos atrás, quando a agricultura ela não era industrializada, as coisas que eu vou falar para você aqui na introdução da mensagem, eu acredito que acho que com uma ou duas máquinas, é tudo feito rapidamente. Mas antigamente não era assim. Quem aqui hoje, no café da manhã, comeu um pãozinho? Levanta a mão. Não posso perguntar 15, porque vai ter gente que levanta a mão, né? Isso aqui é um pãozinho. Ou bisnaguinha. Mas é pão. Amém? É pão. No Guarujá, sabe como é que chama isso aqui? Quem sabe como é que chama isso aqui no Guarujá? Aprendemos, né, irmãos? No Guarujá, os pessoal não falam, me vê 6 pãezinhos. No Guarujá, eles falam, me vê 6 média. Média aqui para nós é café com leite. Para eles lá embaixo, pãozinho. Não é? No sul, cacetinho. Toda vez que meu pai pegava um cacetinho em casa, era para me dar uma surra, velho. Um pedaço de madeira desse tamanho assim, ó. Por quê? Porque a gente desfruta desse alimento. Mas algumas coisas você precisa entender. Vamos lá. Quando olhamos para um pãozinho, um alimento tão frágil, tão pequeno, mas que envolve uma quantidade enorme de pessoas em todo o processo para chegar até você. São pessoas para preparar a terra, pessoas para lançar semente, pessoas para regar a plantação, molhar, né? Pessoas para proteger a plantação das pragas, pessoas para colher o trigo que foi plantado, pessoas para limpar o trigo, pessoas para embalar, pessoas para cuidar do estoque para que ele não estrague, pessoas para carregar o caminhão, pessoas para vender o trigo é vendido, pessoas para tirar a nota da venda para poder fazer ali a administração, pessoas para administrar a fazenda para poder pagar os funcionários que fazem esse tipo de serviço, pessoas para fazer a segurança do transporte da carga, ou seja, quando desce de um estado para o outro, precisa de segurança, de seguro e PPP, papapá. Pessoas para receber o trigo na padaria, no mercado, onde quer que você vá. Pessoas para conferir a nota. Chega lá na entrega, tem que ter uma nota para poder receber. Pessoas para auxiliar no preparo da massa. O padeiro para fazer o pãozinho. Pessoas para levar o pão até o balcão. Pessoas para te atender. Pessoas para cobrar o pagamento, o caixa. E pessoas em casa te esperando chegar com o pãozinho. Isso você acaba entendendo por que as grandes fazendas querem industrializar tudo, porque eliminando pessoa você aumenta o lucro. Não abaixa o preço, mas aumenta o lucro. Então olha a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nessa matéria tão pequena,
para chegar até você na sua casa de manhã e você poder comer com café com leite e uma margarina da marca Qualy com sal. As outras não prestam. Não prestam. Se você come outro tipo de margarina, vem no final do culto, quero orar por você. E aí, a gente não tem noção disso. E aí, por isso, Jesus usa esse exemplo da margarina. Ou da margarina. Jesus usa esse exemplo do pão. E quando você levanta cedo para poder ir até o estabelecimento onde você está acostumado a comprar pão, você chega lá naquela bendita fila. Amém? Quanto mais tarde, maior é a fila. Porque o brasileiro ama uma fila. Então, quem é você na fila do pão? Temos 3 tipos de pessoas na fila do pão. Primeiro, você pode ser a pessoa que está na fila. Por quê? Porque as pessoas que estão na fila do pão têm o seguinte comportamento. Primeiro, eles são curiosos. Já viu gente na fila do pão que mexe em tudo? Pega lá um produto e fica lendo. Não vai levar, mas fica lá lendo, passando Covid para o produto, né? Antigamente é que estava no Covid, né? Tem gente que até hoje limpa a lata de óleo para entrar dentro de casa. Pode ser aquelas que puxam assunto. Você já ficou numa fila com uma pessoa que nem te conhece, nunca te viu na vida. Falei, ei parceiro, você viu o jogo ontem, como é que foi e tal, não sei o quê. Você é assim? Meu Deus do céu. Aí, tá vendo? Pessoas insatisfeitas. Ai, mas que demora. Ai, lá, não tá lá. Ai, por que não pede os frios no outro lugar? Por que não veio mais cedo? Pessoas insatisfeitas. Ai, mas você compra nesse mercado. Ai, eu não vejo onde abrir outro. Ai, pelo amor de Deus. Ai, se eu pudesse eu matava um aqui. Insatisfeita. Sim ou não? Pessoas preocupadas. Vai logo, meu Deus do céu, eu vou perder o ônibus. Já tem gente entrando. Vai logo. E o cara está ali. 1, 2. E a pessoa, meu Deus do céu, vai logo. Ela vem, fulana, você viu que menino tomou um porre? Conversando com outra balconista. Ela, põe logo um pão aí, pelo amor de Deus, eu vou perder o ônibus. Pessoas o quê? Elas são o quê? Estão ali insatisfeitas, estão preocupadas. Pessoas que estão na fila, pode ser aquelas pessoas que têm o dinheiro contado. Você chega lá e fala assim, me vê R$2 de pão. Se der 2,10, grande é a luta, meu irmão. Aí a pessoa tira um pãozinho, aí baixa para 1,50 e fala, não, eu quero 2. Aí lá vai a pessoa pegar uma faca e cortar certinho. Uma das vezes, quando meu pai estava sóbrio, ele deu dinheiro para a gente. Na nossa época, o pãozinho era vendido por unidade. E aí ele mandou a gente comprar 4 pãozinhos. Era eu, meu pai, o Wagner e o Valmir. Nós éramos em 4. 4 pãozinhos, 1 para cada um. E aí o meu pai foi e comeu 2. E deixou 2 para 3. Esse dia marcou muito a minha vida, porque eu não esqueço nunca do meu irmão mais velho pegar uma régua de 30 centímetros, medir 2 pãozinhos e cortar certinho. Eu fiquei com a borboleta do meio, porque eu era o filho do meio, eu fiquei com a borboleta. Ele pegou a ponta, o mais novo pegou o mais novo, fiquei com aquela borboletinha. O que é a borboleta do pão? Quem sabe o que é a borboleta do pão? Eu estou pregando para Marte? A borboleta do pão é quando um pão está colado no outro. E aí fica o meio de um e de outro, mas ao contrário, a borboleta do pão. Ah, tem que desenhar. É, mais ou menos, mas é isso. Então você vai para a padaria com o dinheiro contado. Não é isso? Aí chega lá no caixa, passa o cartão, aí não vai, aí passa lá a alimentação, não vai, aí passa uma promessa, o santo não recebe, aí você vai lá e corta a veia, não sai sangue. Aí você olha para o estabelecimento, está tudo limpinho, não adianta fazer faxina, não adianta fazer nada. Por quê? Porque você estava com dinheiro. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, ó, eu profetizo que na sua vida
Isso acaba hoje. Amém? Tem que sobrar, pelo amor de Deus, pelo menos para o pão, não é verdade? Né? Pelo menos para o pão tem que sobrar. Também nós temos na fila do pão pessoas que podem estar obedecendo o pedido de alguém. E essa aqui vai para os adolescentes e para os juniores. Acorda, menino, vai buscar o pão. Ó céus, ó vida, ó azar, eu podia estar dormindo, sossegado, por que ele não vai? E aí começa a confusão. Por quê? Porque está obedecendo alguém. Quando você vai num dia de calor, é lindo e maravilhoso, mas quando seu pai te manda na chuva, a padaria pode ficar em frente de casa ou do lado, velho. Só pelo fato de você sair dali no frio. Eu odiava do verbo odiar quando meu pai falava, é a vez do Zico. É a vez do Zico. Olha que frase. Acho que eu vou escrever no meu status, é a vez do Zico. E comprar o quê? Pão. Então você pode ser essa pessoa, essas pessoas com essas características que está ali. Mas, qual que é o objetivo? Sair dali com pão. O segundo tipo de pessoa que pode estar na fila do pão, quem é você na fila do pão? O segundo tipo de pessoa que pode ser você pode ser a pessoa que serve os clientes. Eu vim para servir e não para ser servido. E quem serve o pão? Você já parou para pensar nessa pessoa? Porque o pão está claro que é Jesus, eu não preciso falar isso, amém? Amém? Mas a pessoa que serve o pão, ela tem as seguintes responsabilidades. Precisa ter muita atenção no pedido que está sendo feito. Quantos pãozinhos você costuma pedir? 3, 6, 8, 12, 14? Lembra a semana passada do irmão que jejuava? Que ele falava que comia 8 pãozinhos, 8 ou 6 pãozinhos todo dia de manhã? Que ele era jejum. Não é? E aí, tem que ter atenção. Se você pedir 5 pãezinhos e vir 3, você vai ficar bravo? Por quê? Porque você sabe que lá em casa alguém vai ficar e não vai ser você. É capaz de você esconder o seu pãozinho no bolso. E falar, aleluia, Jesus, só veio 2. Por quê? Porque a gente não gosta de levar prejuízo. Essa pessoa precisa ser carinhosa. Ô irmão, ela pode ter apanhado do inimigo dentro de casa. Mas quando ela chega no outro dia, ela tem que estar assim, ó. Você pegaria pão de uma pessoa que chegasse para você assim, ó, tá aqui. Muitos devolviam, né? Tô de volta. Não é? Você tem que ser carinhosa. O mundo dela está desabando, mas ela está ali pronto a servir. Ó. Mais alguma coisa, senhor? R$1,55 de mussarela. Eu só tenho 55. Eu já vi cliente tentando segurar a balança atrás para não baixar o peso, rapaz. E a atendente, educadamente, fala, senhor, tira o dedo daí. Porque quer levar vantagem. Não pode ser estúpida, porque senão o cliente não volta mais. Tem que ser carinhosa. Precisa ser ágil. Quem é que detesta caixa lesado? Você vai passar a sua compra, velho. Mas você chega lá na padaria lá e fala assim, ó, eu quero os menos queimados. Aí a menina vai lá e só pega os tição tirado do fogo. Você fala, e aí, parceiro, eu pedi pão, não pedi carvão, devolve. Aí só cabe 5 pãezinhos no saco. Aí ela vai lá e faz o quê? Tenta pôr 12 dentro. O saco não fecha. Já aconteceu isso com você? Fica caindo pela padaria, dá uma raiva. Precisa ser ágil. Ela não pode ser uma pessoa perdida. Ela precisa também ser rápida. E uma qualidade que ela tem que a gente não percebe, ela precisa ser paciente. Porque você, muitas vezes na fila do pão, você não tem paciência.
E aí você começou num dia mal e você quer descontar nas pessoas a sua insatisfação e você acaba tratando mal aquele que acordou cedo para te atender. Quem está me entendendo? E por muitas e muitas vezes, ela engole muito sapo. Precisa ser paciente. Ela precisa ficar de olho em tudo. Por quê? Porque ela tem que saber se está acabando o pão, se está acabando a embalagem, ela tem que saber se os frios estão sendo cortados direito, ela tem que ficar atenta em tudo. Os olhos dela estão em todos os lugares. Quando você, na fila do pão, é aquele que serve os clientes, você não pode faltar ao serviço. Porque se você faltar no serviço, o patrão precisa deslocar alguém para colocar no lugar daquela pessoa. A empresa, em algum lugar a empresa vai ter um desfalque, em algum lugar um serviço vai cair a qualidade, porque a pessoa que serve o pão, ela simplesmente o quê? Faltou. Ela não pode chegar atrasada. Quem está me entendendo? A pessoa, a mulher chegar lá com a roupa que estava dormindo, de pijama, desculpa aí, é que eu acordei mais tarde, o celular descarregou a bateria, não tocou, e ppp, papapá, e vai, tim, 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 tó, e aí segue o enterro, e você está lá, você fala, quero o pão dela, nada. As pessoas que servem, elas precisam estar apresentáveis. Você já pensou, a menina, né, mania de falar, né? Mas já pensou, a moça do balcão vai te entregar um saco de pão e as unhas dela tá tudo carcomida? Eu não pego não, velho. Eu falo, eu vou lá na farmácia comprar um acetona e dou de presente para ela. De presente para você. Então, mas tem que tirar, né? Você entendeu? É muito horrível. Cabelo tudo bagunçado, roupa torta no corpo, já viu? A pessoa vai te atender, os botões tá, que assim você fala, o que aconteceu? Quando ela foi descer do ônibus, o motorista falou, nesse ponto não, e tentou segurar, está toda desarrumada. Não, ela tem que estar o quê? Apresentável. Em terceiro lugar, quem é você na fila do pão? Diga assim mesmo, segure a minha fé. Por favor, não desvie. Mas na fila do pão você pode ser o padeiro. Por quê? O padeiro é a pessoa oculta desse processo. Você como cliente, você sabe a hora que o padeiro chega? Você sabe? E a hora que ele sai? Você sabe se o padeiro é limpo? Você sabe se na hora que ele está fazendo a massa ele... Hã? Sim ou não? Você sabe se na hora que ele está fazendo a massa ele... Hã? Eu vi um videozinho tão bonitinho ontem. Tem a ver com pão, tá? É massa. O rapaz estava fazendo uns pastéis para poder comer com a esposa e a avó, né, estava na mesa. Aí o pastel tem que ser fechado com o garfo, não é isso? Aí ele pegou a dentadura e deu para ela. Sigamos no sermão, pelo amor de Deus. Por que é perigoso ser o padeiro? Porque o padeiro ninguém vê, ninguém sabe se ele é limpo, ninguém sabe se ele é sujo. Ninguém sabe como ele prepara a massa, se ele põe água suficiente, se ele põe pouca água. Se ele é uma pessoa experiente, se ele está ali no primeiro dia de serviço. Por exemplo, quando você vai viajar e você pega o avião, Atenção, senhores passageiros, gostaríamos de informar que hoje o nosso piloto Carlos Bittencourt está iniciando a sua carreira como comandante e é o seu primeiro voo. Você vai com o coração na mão, não vai não? Hã? Você pega no carro que está do seu lado que você nem conhece, aí você começa, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Por quê? Porque é marinheiro de primeira viagem.
Já aconteceu comigo, o avião pousou tudo bonitinho, aí quando freou, o cara fala: atenção, seus passageiros, o comandante fulano de tal acabou de realizar o seu primeiro pouso solo. Na minha vez, velho. Então você olha para o padeiro, ninguém sabe se ele faz por amor ou por dinheiro. Ninguém sabe como anda a saúde dele, vocês ficam aí cheios de frescura. Aí ele pega em mim que eu estou com gripe. E o padre com conjuntivite. Hoje eu vou acabar com o Almiro, o padre da igreja. Lembra que eu disse que você precisa segurar a sua fé? Quando você vai comprar pão, você pergunta assim: tem veneno nesse pão? Você sabia que o padeiro pode pôr veneno na massa e matar a população inteira de um bairro? Sabia disso? Mas eu estou vendo o povo na fila do pão, miséria, luxo na minha vida, eu tinha que ouvir esse sermão. É verdade, o padeiro pode envenenar o pão, e aí? Tu nem sabe, velho. Aí você acha que Deus não cuida de você, né? E por que Ele permite essas coisas? Porque por muitas vezes a gente precisa lembrar que em tudo em nossa volta pode estar lindo, ou pode estar uma tempestade tenebrosa. Sobre todas essas coisas, Deus continua cuidando de você. Então o padeiro, ninguém se preocupa com o cara. Ninguém se preocupa com o que ele faz, do jeito que ele faz. As pessoas querem que apenas esteja feito. Agora tem uma situação, que essa aqui serve para obreiros na igreja. Uma situação ruim na fila do pão, é quando a moça põe a cara fora do balcão e fala assim: 15 minutos para o pão ficar pronto. Aí quando ela vê a cara desanimada do povo, ela já tem uma frase de chamariz: mas vai sair quentinho. Aí todo mundo fica: aleluia, 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 pão quentinho, 15 minutos. Antigamente numa padaria aqui em cima tinha escrito uma frase, né? Pãozinho quente de 15 em 15 minutos, né? Conversa fiada, ia lá direto, pão estava gelado, fazia tempo. E aí você está lá na fila, 15 minutos. Lembra? Eu preciso pegar bolacha. Não é isso? Aí você sai da fila, vai lá pegar a sua bolacha, negresco. Todas as outras não é de Deus, só negresco que é de Deus. Vai lá e pega negresco. Você não tem dinheiro para comprar negresco, você reclama com Deus. Aí quando você vem, o que aconteceu? Oi? O pão saiu? O que aconteceu? O que mais? Oi? A fila aumentou. Aí você fala: desgrama, tem mais 5 na minha frente. Muitas vezes na casa de Deus é assim. A pessoa está chegando a vez dela, Deus fala: espera 15 minutos. Ela sai para resolver a vida dela e quando ela volta, Deus colocou mais 5 na frente. Aprenda a esperar. Mas a gente não espera porque a gente está na fila do pão. E para encerrar esse enterro e para me entrar na mensagem, que eu estou só na introdução, tem uma coisa que todos nós odiamos ouvir. Quando chega na sua vez, a menina olha na sua cara e fala: sorry. Em inglês você falaria assim: acabou o pão. Já aconteceu isso com você? Na sua vez, velho. Você vira para o menino lá e quer R$5 no seu pão. Já pensou na sua vez o pão acabar? E aí por que você fica com raiva? Por que você fica chateado? Por que você, vou ter que ir lá na outra padaria, vou ter que ir lá no outro mercado, vou ter que ir não sei aonde? Porque você sabe que lá na sua casa tem pessoas esperando o pão. E você não quer, de certa forma, decepcionar essas pessoas, você não quer, de repente,
Né, você quer tomar um café da manhã, meu, é seu direito, tranquilo. Você está ali com o dinheiro contadinho, velho. Uma vez por mês você vai lá na feira comprar o pão. Todas as outras você vai lá nos vencidão da vida e tal, essas coisas, entendeu? Aí você está lá de boa. Aí o cara vai e fala assim, meu, acabou o pão, velho. Já era. Hoje não tem mais. O padeiro não veio, o pão queimou. A massa estragou. E aí quando nós damos alguns passos na história, a Bíblia vai dizer no livro de Ruth, no capítulo de número 1, que veio sobre a face da terra uma grande fome. E Ruth, e essa galera, morava em Belém. E a palavra Belém, no hebraico massorético, significa casa do pão. Então faltou o pão na casa do pão. E eles desceram para a terra de Moabe para tentar ir atrás de alimento, atrás da agricultura, tentar sobreviver, porque era uma fome muito grande. Nenhum de nós gostamos de passar fome. Essa fome do livro de Ruth, ela não foi uma fome muito extensa, como a do livro de Reis. Mas todos nós não sabemos lidar com momentos de escassez, porque é ruim. Se abrir o seu armário e não tem um arroz para fazer, é ruim. Você fala, vixe, o devorador chegou. Não é? A gente se sente igual aquele desenho do Pica-Pau, que a morte faz para ele. E ele vira para a morte. Né? Tipo, tá ruim para você, tá ruim para mim também, legal. E aí, a gente fica extremamente abalado, principalmente quando tem pessoas que dependem de nós. Para um pai, então, isso é terrível. Nó, como diz o mineiro, nó. É muito ruim. De repente você passa um período que você precisou de cesta básica, precisou de ajuda, passa um período desempregado, ou então você trabalha e a conta não fecha por nada nessa vida, todo mês você paga 1.000 e fica 300, 400 por outro mês e parece que vai virando um balaio de gato. Era o que estava acontecendo no livro de Ruth. Não tinha pão na casa do pão, só tinha fila. E é muito ruim viver assim. Meninos, põe aqui para mim na tela, Ruth, capítulo 1, verso de número 6, na versão revista e corrigida. E eles estavam lá em Moabe tentando procurar comida, alimento, e às vezes a gente fica tentando sobreviver. Às vezes você gosta de comer 3, 4 pãozinhos, mas aperta a situação, você come 1, come 2. Às vezes você tomava café todos os dias de manhã, mas aí de repente você está tomando 2 vezes por semana, porque a situação está difícil, você só toma um cafezinho preto e já sai correndo. Quanto tempo faz que a gente não monta uma mesa decente para tomar café com pão, com mamão, com chuchu, com batata, com carne, com queijo, com a gangue toda. É só um cafezinho magro que a gente coloca ali. E a gente vive um período de escassez. E parece que em nossa volta também a gente não pode reclamar muito, que senão é perigoso a pessoa do nosso lado pedir emprestado aquilo que a gente tem, que já não é nada. E aí quando falta, dói. E aí vem Jesus e fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comeram pão no deserto e voltaram a ter fome. Acharam aí? Que até agora não apareceu para mim ali. Ruth, capítulo 1, verso 6. E aí a gente fica desesperado. E aí olha o que a Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, versículo de número 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Esse é o versículo que vai mudar a sua vida nessa semana. A frase,
ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E quando é povo, é todos. Eu vou desenhar para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: o tempo de escassez na sua vida acabou. O tempo de mendigar o pão acabou. O tempo de ficar tomando emprestado acabou. O tempo de viver de favor dos outros, de ficar pedindo para um amigo arrumar emprego, de ficar pedindo para um colega arrumar uma vaga, de ficar chorando, mendigando pão, acaba nessa noite, porque o Senhor se lembrou de você. E o Senhor se lembrou de você lhe trazendo pão, ou seja, Jeová Jireh, o Deus da provisão, está de volta na sua vida pelo poder do sangue de Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está passando, graças a Deus por isso, que aí mostra que eu não sou fofoqueiro. Eu não sei qual que é a confusão que você enfiou a sua vida, mas Deus te diz nessa noite que a sua mesa vai voltar a ser farta, a sua mesa vai voltar a ter a provisão de Deus, você vai poder voltar a lamber os dedos, porque o Senhor te sustenta. Então, em nome de Jesus, quem é você na fila do pão? Teve uma apressadinha que me mandou mensagem. Quem isso aí é na fila do pão? Eu podia responder para ela: vai pro culto que eu te falo. Mas você na fila do pão, você é aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Você é aquele que sabe que se o pão acabou, é porque você sabe que não é escassez, você sabe que o Senhor te sustenta e Ele vai enviar pão sobre a sua vida. Então, no nome de Jesus de Nazaré, quem é você na fila do pão? Eu sou aquele que tem um nome escrito no livro da vida e eu vou morar no céu. Então, acalma o seu coração, aquieta-se. Salmo 25, 37 ou 37, 25. Contudo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: os seus filhos comerão, se alimentarão do culto desta noite. Porque a bênção de Deus é para a sua descendência. Aplauda o Senhor. Cara, não perde tempo. Não perca tempo. Porque ela ouviu que Deus se lembrou do seu povo. Mas onde ela estava? Onde ela estava? Está no texto, lê. Vocês também querem tudo fácil, né? Vocês parecem que criança recém-nascida. Parece o filho do Dedé quando quer mamar, pô. Onde eles estavam? Isso. Eles estavam na terra de Moabe. Moabe é lugar de crente ou lugar de ímpio? Lugar de ímpio. Não era a terra de Deus. Eles desceram da terra de Deus porque estavam com fome, para ir até no mundão buscar comida para eles. Chegaram lá, ficaram um período, aí eles ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. O que eles fizeram? Voltaram para a casa do pão. Voltaram para Belém. Voltaram para o lugar da provisão.
nessa noite está na hora de você sair da terra de Moabe e voltar para a presença onde Deus envia pão. O que é sair de Moabe? É sair do pecado, é sair da incredulidade, é sair do mexeriqueiro, é sair das confusões, é sair das armadilhas do inimigo, é sair de tudo que cerca a sua volta e voltar para Belém, para voltar a ser sustentado pelo pão da vida que desceu do céu. E quando você é alimentado pelo pão da vida, esse pão mata a sua fome. Por quê? Porque ele te garante a vida eterna. Quem é você na fila do pão? Eu sou aquele que tem o livro escrito no nome da vida. Nossa, eu inverti tudo agora, hein? Não foi? Corta essa parte, dita. Eu sou aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Então não temas. Não se desespere. Deus sabe que o mundo está passando por problemas de escassez. Mas o texto dessa noite diz que Ele se lembrou de você. Não diz que Ele se lembrou de Moabe. Não diz que Ele se lembrou de Midian. Não diz que Ele se lembrou dos filisteus. Não diz que Ele se lembrou dos cananeus. Diz que Ele se lembrou do seu povo. Deus está se lembrando de você. Porque por muitas e muitas vezes a gente passa a fase da nossa vida que parece que Deus não fala, que nada acontece, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que a gente está ali marretando pedra o dia inteiro, quebrando pedra para tentar arrumar o sustento, e Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, eu não esqueci de você não, o tempo de provisão chegou, você vai voltar a vender, você vai voltar a prosperar, a sua empresa vai crescer, a sua casa terá pão, agora o espírito de confusão sai de lá, agora os migradores, destruidores, gafanhotos, seja o que for, saem de lá, porque o Deus da provisão chegou sobre a sua casa. Amém. Então, irmãos, não tenha medo de chegar lá na fila e apenas não pedir só pão, mas também levar o Danone, também levar o queijo, fazer um misto quente e me chamar às 9 da manhã para tomar café lá. Você serve um Deus que te sustenta com o seu braço forte. E Ele te diz: não temas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem é você na fila do pão? Você é a pessoa que está na fila? Você é aqueles que serve o pão? Você é o padeiro? Não. Você é aquela que tem o nome escrito no livro da vida. Aqui para você não importa o lugar que você esteja. Para você o que importa é o que Deus está fazendo na sua vida. Para você o que importa é o que Deus está enviando para você. Tem um milagre bem batido. Batido. Só nessa igreja foi contado 285 mil vezes. A irmã estava no barraco dela com os filhos, chorando, porque não tinha nem sal para dar água salgada para os meninos tomar. E aí ela orou, falou: Deus, não tenho nem água, não tenho nem sal, não tem nada nesse barraco para dar para os meus filhos chorando com fome. E os maconheiros atrás, fumando maconha.
ouviu aquilo, falou, vamos lá na padaria, a gente compra um saco de pão, e aí a gente joga pela janela. Quando ela começar a agradecer a Deus pelo pão, o que a gente faz? Entra lá dentro e fala que não foi Deus coisa nenhuma, que foi nós. E fizeram isso, jogaram o pão lá dentro, e quando ela começou a glorificar a Deus, espalhou pão para tudo quanto é lugar. Eles abriram a janela e falaram, que Deus que nada, quem mandou o pão foi nós, toma vergonha na sua cara, Deus não existe não, para com essa conversa fiada. Aí ela olhou para eles e disse, filho, eu orei a Deus pedindo pão. Se Deus enviou anjos ou demônios, isso é um problema dele, o pão está aí. Então às vezes Deus pode usar pessoas estranhas que você nem conhece, mas é para te lembrar que Ele se lembrou de você. Então feche seus olhos. No nome de Jesus, feche seus olhos. Do que você tem sentido falta na sua vida? Do que você tem sentido falta na sua vida? O que tem tirado o seu sono? Às vezes apenas uma palavra de carinho é melhor do que muito saco de pão. Talvez você está na fila e foi maltratado por alguém. E parece que a fila não anda. Ou talvez você chegou na sua vez, o pão acabou. Quando você for tomar café amanhã, lembre-se da quantidade de pessoas que foram usadas para que o pão chegasse até você. Talvez o seu problema seja emocional. Você está na fila da enfermidade da alma. Talvez o seu problema seja falta de atitude. Talvez você tenha passado fome em algumas áreas na sua vida. Da beleza, do afeto. Talvez você tentou ajudar alguém e essa pessoa recusou ajuda. E isso te feriu. Talvez você saiu da fila para buscar outra coisa e quando você voltou já tinha mais 5 na sua frente. Isso atrasou a sua vida. Você estava no lugar certo, no momento certo, só precisava esperar mais um pouquinho, você saiu da fila. E por isso que as coisas pararam de fluir. Porque você está vendo o pão de longe. E Deus está dizendo a você: eu estou me lembrando de você. Não é você que no ônibus fez uma oração e estava chorando, pedindo um socorro. Eu me lembrei de você. Não é
você que estava no carro dirigindo e você disse: Senhor, até quando eu vou ficar com essa aflição? E as lágrimas caíam do seu rosto e você tinha vergonha de olhar para o lado para as pessoas não ver você chorando. Eu me lembrei de você. Sabe quando você estava deitado na sua cama e você fingia que estava dormindo, mas o seu cônjuge não falava nada e só via o suspiro da sua alma, e você ali chorando porque você estava aflito, aflita, uma situação estava te tirando o sono? Eu me lembrei de você. Quando você estava lá na fila do banco para sacar um dinheiro para pagar suas contas, e você disse: até quando vai isso, Senhor? Eu me lembrei de você. O Deus que você busca, o Deus que você ora, Ele se lembrou de você. Então nessa noite, saia da terra de Moabe. Nessa noite, saia da terra de Moabe e volte para a casa do pão, e volte para a casa do Pai, e volte a ser alimentado pelo Senhor Jesus, e volte a ser alimentado pelo Rei dos Reis, e volta a ser cuidado por Deus, e volta a deixar Deus cuidar da sua vida, porque Ele se lembrou de você novamente. Oh Deus, em nome de Jesus de Nazaré, muito obrigado, Senhor, por ter se lembrado de nós. Muito obrigado, Senhor, por ter se lembrado do seu povo. Muito obrigado, Senhor, por ter se lembrado enviando pão aos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por ter derramado sobre nós a tua provisão. Muito obrigado, Senhor amado, porque a mesa volta a ser farta, a mesa volta a ter quantidade, a mesa volta a ter cuidado, a mesa volta a ter alegria, a mesa volta a ter felicidade, a mesa volta a ter sorriso, a mesa volta a ter a bênção de Deus, a mesa volta a ter a sua restauração. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, porque é o Deus da provisão. Ele sabe o quanto sofremos na fila do pão, e Ele se lembrou de cada um de nós. Ele se lembrou de você, Ele se lembrou da sua casa, Ele se lembrou da sua família, Ele se lembrou dos jejuns que você fez, dos propósitos de oração que você fez, dos sacrifícios que você fez, das ofertas que você deu. O Senhor se lembrou de você, e Ele está cuidando de você de uma forma especial, de uma forma especial. Então, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, deixa Deus cuidar de você. Deixa o Senhor mostrar que o amor dele por você está desde as pequenas coisas até as coisas impossíveis. Então, no nome de Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. A Bíblia diz assim: ela pegou suas noras e voltou. Pegue alguém aí do seu lado. Pegue alguém aí do seu lado. Fique sozinho não. A bênção de Deus sempre está na obediência, nunca na observação. E ela voltou para a terra da provisão. Ela voltou para a terra da abundância. Ela voltou para a terra do cuidado. Ela voltou para a terra da presença de um Deus que tudo pode. Então, no nome de Jesus, comece a orar para essa pessoa que está do seu lado. E abençoe a vida dela, clamando por provisão, clamando por cuidado, clamando por abundância, clamando para que
ela enxergue o lugar que Deus está abrindo para ela nessa noite, para que ela volte para a terra de Belém, para que ela possa ter a sua vida financeira restaurada, para que ela possa ter a sua saúde restaurada, para que ela possa ter a sua vida sentimental restaurada, para que ela tenha a sua casa restabelecida como lar de paz, para que ela possa, no nome de Jesus, ter a sua vida mental sarada, ter a sua vida espiritual totalmente restituída, totalmente renovada, no nome de Jesus de Nazaré. Ela pegou as suas noras e voltou. Pega firme nesse irmão que está do seu lado e volte para a presença de Deus, volte para o lugar da provisão, volte para a terra do pão, volte para Belém, volte para o cuidado do Pai, volte a viver da provisão, volte a viver das promessas de Deus. O Senhor que te prospera está aqui nesta noite, como diz a palavra dele. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E ele te diz nessa noite: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão que te alimenta, eu sou o pão que te sustenta, eu sou o pão que mata a sua fome, eu sou o pão que escreve o seu nome no livro da vida, eu sou o pão que te alimenta para a eternidade, eu sou o pão que te traz paz, eu sou o pão que te traz alegria. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então nessa noite seja saciado por Ele, nessa noite seja alimentado por Ele, nessa noite seja cuidado por Ele, nessa noite lembre-se do teu Senhor. Ele disse: eu vou me entregar a ti, eu vou entregar o meu corpo a você. Receba a salvação de Deus que há em Cristo Jesus, receba a restauração de Deus que há em Cristo Jesus. O Senhor vai devolver até o tempo perdido, até as coisas que o inimigo levou e foi Deus que te deu. Ele vai te devolver, porque o Deus da provisão, Ele restitui, Ele devolve, Ele levanta novamente um povo forte para chamar de seu, porque Ele sabe que o seu povo está numa fila pedindo pão, e Ele traz provisão para o louvor da sua glória.